A paz do Senhor, irmãos, sou a Yarda e estou aqui para partilhar convosco uma palavra, uma meditação pessoal e que eu achei interessante partilhar convosco, a minha interpretação, né? Então, estamos no livro de Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 1. Vou ler um pouquinho a história para nos repararmos, para nos situarmos. Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão também é Pedro, tipo a mesma pessoa, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Então Jesus sentou-se em um dos barcos, o barco de Pedro, e ia ensinando o povo. Só que chegou em um momento em que Jesus Cristo acabou de ensinar o povo e ele disse algo para Pedro. Disse a Simão, né, versículo 4, na segunda parte: vá para onde as águas são mais profundas ou mais fundas. E a todos ele disse, né? Jesus Cristo disse a todos: lancem as redes para a pesca. Então, foi uma mensagem particular para Pedro e depois foi uma mensagem geral para todos. Lancem as redes. Para Pedro, Jesus Cristo disse: vai para onde as águas são mais fundas. Então, no versículo 5, a Bíblia está a falar. E Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas por que és tu que estás dizendo? Ou quem está dizendo isso? Vamos lançar as redes. E o versículo 6 está a dizer: quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Versículo 7. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Versículo 8. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Versículo 9. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão, né, que era também Pedro: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Então eles arrastaram os seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Se formos a encontrar um tema geral, seria chamado à evangelização, né? Chamado a ser pescador de homens. Mas não é bem isso que eu preparei, né? Que eu gostaria de falar, né? Tem algo que me chamou a atenção. E isso está no versículo 5, quando Pedro disse para Jesus: mestre, nós já fizemos um esforço para pescar, estamos aqui há não sei quanto tempo e até agora nada, não tá dá. Muitas vezes nós também nos sentimos assim, que nos esforçamos para determinadas coisas e sentimos que não conseguimos avançar porque, somos limitados e etc. E nessa passagem bíblica, é como se Pedro tivesse a dizer assim, né? Porque ele depois disse: mas como és tu que estás a dizer isso? Vamos pescar. É como se ele tivesse a dar o benefício da dúvida a Jesus. Eu já tentei, não deu, tá vendo? Normalmente, pelo fato de ser Jesus Cristo a lhe falar, né? Visto que Jesus Cristo já tinha até o crédito da população, a população queria ouvir Jesus Cristo falar da palavra de Deus. A população não estava à procura de milagre, não estava à procura de pão, mas estava à procura da palavra de Deus. Então Jesus Cristo já tinha, digamos, crédito diante da população. Então Pedro, muito provavelmente ele também já tinha entendido que Jesus Cristo era o Senhor, Jesus Cristo era Deus, o Mestre, né? Mas apesar dele entender isso, quando Jesus Cristo lhe falou: olha, vai para onde as águas são mais profundas, ele ainda falou do passado dele, dele ter tentado e não ter conseguido, enquanto que tinha que ser diferente, o mestre está a falar, então vamos, tá para onde, ou algo assim, tá vendo? Mas ele ainda falou,
mestre, já tentei, não consegui, mas vou tentar de novo porque você que está a falar. Tipo, ele acredita, mas por causa daquilo que ele viveu, ele meio que está meio inseguro, pelo menos no meu entendimento. Tanto é que quando Pedro viu que os barcos já não podiam nem suportar, estavam quase a se afundar de tanto peixe que eles receberam, as redes estavam a rasgar. Pedro, tipo, eu posso dizer outras palavras, colocou a mão na cabeça e, tipo, pensou, eu sou pecador. Tá vendo? Tipo, quando você se encontra com a santidade de Deus, você ganha consciência de que você é pecador. Nesse caso, Pedro viu em ação o poder de Deus. E aí, ele meio que teve um sentimento de culpa nele. E muitas vezes nós somos assim. Tipo, nos sentimos mal por algum erro que nós cometemos. E, por exemplo, talvez já tenha acontecido contigo de não teres forças para orar, por exemplo, porque cometeste algum pecado, porque te esfriaste ou algo assim. Mas, tipo, e aqui Pedro estava mais ou menos nessa situação, tá vendo? Tipo, ele meio que duvidou um pouco, tá vendo? Daquilo que Cristo tinha ordenado, e quando ele viu as maravilhas acontecerem, ali é que ele, tipo, caiu em si e viu que Deus não falha, né? Que o que Jesus Cristo queria que acontecesse, aconteceu e foi miraculoso e surpreendeu a todos. Então, nesse sentimento de culpa, Pedro disse, Jesus, afasta-te de mim, mestre, porque eu sou pecador. E muitas vezes nós dizemos isso para Deus quando nós pecamos, Senhor, tipo, nós não temos nem coragem para orar. Por quê? Porque o sentimento da culpa nos corrói. Tipo, nós nos sentimos tão sujos ao ponto de não nos acharmos dignos de entrar na presença de Deus. Mas, tipo, eu tô uma novidade, não sei se é bem novidade que eu posso chamar, né? Tipo, mas o que eu quero dizer é que, na verdade, nem eu e nem você, nós nunca fomos dignos de entrar na presença de Deus. Todas as vezes que nós entramos na presença de Deus é pela sua graça, misericórdia e benevolência. E Ele nos aceita como filhos, não pela nossa própria justiça, mas pela justiça que há no nome de Jesus. Por isso é que nós oramos em nome de Jesus também. Então, e Jesus Cristo mostra isso quando ele conversou com Pedro. Quando no final ele disse a Pedro, né? Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Então, tipo, Jesus Cristo não estava apenas a consolar Pedro, mas estava ali preparar para que ele fosse usado para outras pessoas também. E é isso que Deus faz nas nossas vidas. Deus nos enxertou em Cristo, né? Tipo, nós fazemos parte da videira, que é Cristo. O nosso Deus é o agricultor. E Ele nos faz dar frutos. Tá vendo? Nós somos os ramos da videira, aliás. Nós somos os ramos da videira e Ele nos faz dar frutos. E normalmente os frutos são para os outros, porque as árvores não comem o seu próprio fruto. Então nós estamos aqui para ganhar outros, que também vão ser ramos conosco. Então, tipo, o que Deus quer quando nós erramos é que nós vamos mesmo assim na presença dele, apesar das nossas fraquezas, apesar das nossas falhas. Ele quer que nós voltemos à sua presença, que nós reconheçamos que somos pecadores, como Pedro reconheceu que era pecador. E aí ele nos transforma e nos faz pescadores de homens, assim como ele fez com Pedro. Então, era essa a partilha de hoje. Espero que tenham entendido, que eu espero ter me pronunciado corretamente. Então, beijinhos, que Deus os abençoe. Talvez seja o último vídeo do ano 2021, então que a graça do Senhor continue conosco.